Olá, nono ano, tudo bom? Vamos então agora começar aqui, falar do capítulo 3, tá? Ele fala sobre tensões e conflitos na Europa, vai da página 367 até a página 375. Vamos falar sobre tensões e conflitos na Europa. Ao longo de muitos anos, a Europa enfrentou e enfrenta vários conflitos até os dias atuais. A maioria desses conflitos são por questões religiosas, né? Existem grupos radicais que não respeitam a ideologia e a religião de outros povos. E aí começam as perseguições, os conflitos, muitas das vezes sangrentos, que levam muitas vidas a óbito em função desse radicalismo provocado e praticado por eles. E aí, a gente pode destacar os principais conflitos decorrentes na Europa, tá? Iugoslávia, Basco, Irlanda do Norte e Catalunha. Cada um deles tem as suas principais características em função desses conflitos que ocorrem lá. E a gente pode destacar o seguinte: conflito da Iugoslávia, tá? Um país que foi criado após a Segunda Guerra Mundial. E qual é o principal motivo também? Diversidade étnica e cultural. Faz com que o país, até hoje, aconteça guerras em relação a essas questões ideológicas. Conflito de Basco. A região foi dividida entre Espanha e França, ou seja, nessa divisão havia uma disputa para conseguir a unificação desses dois países. E a reivindicação da independência por meio da ETA, Pátria Básica e Liberdade, ou seja, eles reivindicavam essa independência em relação a esses países. E conflito na Irlanda do Norte, conflito religioso, né? É muito intenso e muito forte essa questão. Irlanda do Norte, há o predomínio dos protestantes, né? Que, devido à sua administração, eles tentam impedir os católicos a tomarem qualquer decisões ou ter certos direitos. Então, uma guerra de ideologia religiosa entre os católicos e os protestantes. E, por último, separatismo da Catalunha, reivindicação da independência, região espanhola mais rica economicamente. E esses conflitos, né, essas tensões que acontecem lá, isso vai desde o período colonial e perdura até o dia de hoje. Eles trazem com ele essa questão muito enraizada dentro de si, que levam até ao extremo. Então, o conflito da Iugoslávia. Em 1918 foi criado o Reino dos Sérvios, croatas e eslovênios, e foi em 1929 renomeado pela Iugoslávia. Após a Segunda Guerra Mundial, esse país passou a ser administrado sob forma de república, liderado pelo general Josip Broz Tito. A região era composta de 6 repúblicas: Croácia, Bósnia-Herzegovina, Eslovênia, Macedônia, Montenegro e Sérvia, além das províncias de Kosovo e Vojvodina, tá? Depois vocês podem observar o mapa aí da página 367 e eu já expliquei isso para vocês na nossa videoconferência. E aí a gente pode analisar, né, que a Iugoslávia ela tinha uma diversidade étnica e cultural muito grande, né, o que contribuiu ainda mais para esses conflitos. A região ela seguia sob um modelo socialista, no qual toda e qualquer arrecadação era voltada para a sociedade, onde não havia diferença social. A população disponibilizava de todo serviço de infraestrutura, como saúde, educação, saneamento básico, não havia distinção entre raças, né, em função desse sistema socialista. Durante o governo de Tito, mesmo com a insatisfação de alguns povos, a região continuou unida, pois não havia pressão às nacionalidades e às repúblicas que participavam da política. Em 1980, a crise do bloco socialista sofreu e, com a morte de Tito, modificaram esses movimentos separatistas na região. Aí ela tomou outra configuração, né? Por quê? Quem assumiu o poder foi o sérvio Slobodan Milošević. No intento de manter o país unido, ele desenvolveu um projeto de controle e repressão total às repúblicas e províncias, provocando inúmeros conflitos, porque ele era um ditador, né? A gente sabe como é que funciona uma ditadura, e aí ainda criou revoltas mais ainda nesses grupos que eram contrários às normas impostas por ele.
E o conflito basco? O conflito basco, né? Basco é uma região cultural onde resistem os bascos, né? São povos que vivem no norte da Espanha e no sul da França. A região ocupada pela população basca corresponde à porção sudoeste da França e a noroeste da Espanha. Essa região é formada pelas províncias de Biscaia, Álava, Navarra, Guipúzcoa, além das províncias francesas, Soule, Baixa Navarra e Labour, né? Também tem um mapa aí na página 369, a localização geográfica dessas províncias. Desde o século XIX, a população basca desenvolve um movimento nacionalista, motivado especificamente pela expressividade de sua língua e cultura. O que acontece aí no conflito basco? Eles querem preservar a sua cultura, mas no final da Guerra Civil, já existente lá, o general Francisco Franco assumiu o poder da Espanha e impôs duras restrições às regiões bascas, proibindo a população de expressar a sua cultura, língua dessa região. Esse foi um dos principais conflitos de Basco. E o conflito da Irlanda do Norte, né? Para a gente compreender, a gente tem que entender os aspectos históricos da Irlanda do Norte. E aí a gente observa que existe uma diferença entre Reino Unido e Grã-Bretanha, né? Para a gente entender por que se deram esses conflitos. Primeiro, a Grã-Bretanha é uma ilha, ela é formada por quê? Inglaterra, países de Gales e Escócia. Já o Reino Unido, ele é composto Inglaterra, países de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, tendo o monarca como chefe de Estado. Então aí há divergência entre essas duas porções, no qual classifica uma como Reino Unido e a outra como Grã-Bretanha. As diferenças religiosas, principalmente entre católicos e protestantes, provocaram inúmeros conflitos na região. Quando a ilha foi administrada pelo rei Henrique VIII e posteriormente por Elizabeth, sua filha, os católicos foram perseguidos e perderam os seus direitos, o que gerou grandes revoltas, pois os católicos objetivavam formar um governo autônomo e expulsar os protestantes. Isso no final do século XIX, que perdura até o dia de hoje, essa disputa, né, entre católicos e protestantes. E, por último, o separatismo da Catalunha, né? A Catalunha é uma região da Espanha, no qual ela reivindica a sua independência há muito tempo. O principal objetivo da Catalunha é conquistar a sua independência. Página 371. A Catalunha é uma região da Espanha que reivindica sua independência há muito tempo. Diversos fatores contribuem para a sua reivindicação, como desenvolvimento econômico, aspectos culturais e linguísticos. Desde que foi incorporada à Espanha, a Catalunha começou a crescer economicamente, destacando-se do restante do país. Porém, durante o século XX, desenvolveu-se ainda mais, tornando-se a região mais rica do território espanhol. Esse fato, ligado à crise econômica que ainda assola a Espanha, tem aumentado os sentimentos separatistas da região. Em função desse crescimento econômico espanhol, né, da Catalunha, da cidade da Espanha, que aí eles ainda mais querem a reivindicação e a sua autonomia em relação a algumas questões que a Espanha acaba impondo. Então, elas foram crescendo de uma forma no qual eles começaram a lutar e lutam até hoje pela independência, ou seja, querem separar Catalunha da Espanha, tá? Não mais o capítulo é isso, basicamente saber quais são os 4 conflitos existentes na Europa, os mais intensos, né? Iugoslávia, Basco, separatismo da Catalunha e Irlanda do Norte, sendo que todos os 4, além das questões políticas e econômicas, o fator principal de cada um deles é a questão religiosa, o que aumenta no mundo o número de refugiados, pessoas que fogem dos seus países de origem por questões religiosas, porque eles não podem expressar a sua opinião, eles não podem escolher, não há uma democracia em relação a isso, né? Cada povo tem que seguir a doutrina e a religião imposta por eles. E aí eles acabam fugindo, porque são perseguidos, são mortos, muitos deixam famílias para trás, saem com a roupa do corpo, sem destino, sem ter para onde ir, em função
dessas guerras e conflitos que é muito acentuado na Europa, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, até porque essa aula foi dada na nossa videoconferência. Vou estar colocando no portal exercício para vocês fazerem e vocês deverão fazer também todo o exercício do livro, no qual na nossa próxima videoconferência eu vou estar fazendo a correção, ok? Saudades e até a próxima!